Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Membros do Governo, Senhores Deputados. Chegamos ao fim do encerramento do debate do Orçamento de Estado para 2026 e o Chega não tem dúvidas da posição que hoje vai assumir. Assumimos a posição que nos foi dada nas urnas no dia 18 de maio, somos os líderes da oposição em Portugal e assim continuaremos nos próximos anos. Assumimos o papel de líderes da oposição e, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, teremos sempre muito orgulho em tudo o que começa com nacional e com português. Até podíamos aceitar o nacional corporativismo. O que nunca seremos é a nacional corrupção do Partido Socialista neste país. Isso é que nunca seremos. Nunca seremos a nacional corrupção que estrangulou o país e que o deu aos privilegiados que o Partido Socialista manteve nas suas fileiras durante anos. Não cederemos à nacional corrupção que o Partido Socialista instalou no país e da qual não quis sair. E por isso, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, preferiremos sempre qualquer nacional. Teremos sempre orgulho em qualquer símbolo nacional, desde que não seja a nacional corrupção que nos andou a roubar durante 50 anos e que os senhores permitiram que acontecesse. Sr. Presidente e senhores deputados, este é um mau orçamento para Portugal. É um mau orçamento porque continua a fazer o mesmo que o Partido Socialista fez. Tirar a uns e dar aos outros. Tirar a quem trabalha ou trabalhou, tirar a quem teve que sustentar ou investir o país para continuar a dar a uma classe de privilegiados, quer seja a classe política, quer seja a classe económica ligada ao poder, quer seja um conjunto de pessoas que não querem trabalhar, que desistem de trabalhar e que continuam no nosso país a viver de subsídios. Permitam-me destacar especialmente a questão dos combustíveis. Porque os portugueses sabem hoje, como saberão amanhã, que o Governo prometeu que pagariam menos de combustíveis e vão pagar mais. Porque sabemos hoje que o Governo estima cobrar, só em relação ao desconto sobre os combustíveis, mais 500 milhões de euros ao longo do próximo ano. E não enganemos as pessoas. Isto não é porque vai haver mais consumo nem mais investimento. Isto não é porque vamos ter mais empresas ou porque vamos ter mais intervenção do Estado. Isto é por uma razão. Uma razão que os portugueses têm que saber. Porque aquilo que fingiram descer de impostos, querem ir sacar aos combustíveis que os portugueses pagam todos os dias nas bombas de gasolina. Essa é a razão. É a velha lógica do dar com uma mão e tirar com a outra. Fingir que descemos algo para ir continuar a buscar ao bolso dos portugueses. Eles saberão e não se esquecerão. Como não se esqueceram no IRS. Como aqueles que nos veem sabem, quem fingiu, pretendeu dar tudo, mas quando chegou o momento tiveram que pagar muito mais do que aquilo que tinham que pagar. Por isso as taxas ambientais aumentam. Por isso as taxas sobre as empresas aumentam. Não se iludam, nem tenham dúvidas. PSD é igual ao PS. Sacar a quem trabalha para dar a quem não quer fazer absolutamente nada. Senhor Primeiro-Ministro, chega a este debate orçamental com a promessa de aliviar o bolso dos portugueses. Não o fez, nem o fará. Nem permitirá que o ambiente em Portugal para as empresas seja melhor. Mas há uma coisa que sabemos que chega a esta fase do debate. Com 1 milhão de pessoas sem consulta nos hospitais. Sabemos que isso é um dado incontornável do seu mandato, daquilo que o marcará para sempre de quem prometia acabar, cito, com todas as listas de espera no prazo do meu governo. 1 milhão não têm consulta. Sr. Primeiro-Ministro, mais 5% estão à espera de cirurgia oncológica em relação ao ano passado. O seu investimento na saúde pode ser classificado de muitas formas. Nós temos uma preferência, um desastre absoluto daquilo que o Governo fez em matéria de saúde. Um desastre absoluto daquilo que fez e das escolhas que fez. Porque enquanto permitia ou fingia que a saúde melhorava, enquanto ia a debates dizendo que o país está melhor, 60 bebés nasciam fora de maternidades em Portugal, naquilo que só pode ter um responsável. Este Governo da República e o desinvestimento que fez na área da saúde. Dizemos que não há margem para mais. Dizemos que não há margem para fazer melhor. Não podemos. Diz o Ministro Miranda Sarmento que não se pode fazer mais, que é a margem que temos. Enquanto as subvenções vitalícias dos políticos aumentarão no próximo ano 19%,
Gastaremos 11 milhões com subvenções vitalícias no próximo ano, um aumento de 19%. Enquanto isso, uma pensão de um antigo combatente é de 75 euros neste país. Enquanto pagamos mais subvenções políticas e mais subvenções a políticos, os polícias ganham um pouco mais de 900 euros no nosso país. Enquanto pagamos subvenções vitalícias, um bombeiro voluntário neste país recebe 3,1 por hora. 3,1 por hora. Se alguma coisa o Partido Socialista nos devesse ter feito, se alguma coisa este governo podia ter feito, era dizer menos privilégios à política, mais privilégios às classes que sustentam este país com o seu trabalho e com a sua força e com a sua dignidade. 3,1 por hora é o valor que damos aos bombeiros voluntários. E a isto poderá multiplicar-se uma série de gente por todo o país. Acreditou que o Partido Socialista era a solução e desiludiu-se. Acreditou que o PSD era a solução e desiludiu-se. Há muito tempo que se tinha desiludido com os que partiram para Gaza e deixaram o seu país abandonado. Mas mesmo assim sentem que mereciam que os políticos uma vez na vida olhassem por eles. Que sentem que uma vez na vida tivéssemos um governo para as pessoas, para os homens e mulheres comuns, que têm que fazer o trabalho comum de nos garantir a segurança, de garantir que as instituições públicas funcionem, que as câmaras municipais estão abertas, que os centros de saúde funcionam, que há enfermeiros, que há auxiliares, que há médicos, que há profissionais. Mas não, vamos fazer tudo o mesmo que o Partido Socialista fez. Olhem para o caso da habitação. Membros do governo têm subsídios para pagar as suas habitações e recebem um subsídio para pagar a habitação. Enquanto isso, os portugueses enfrentam a maior crise de habitação da sua história. Enquanto que tentamos aumentar as deduções em IRS da habitação, aumentar o apoio à renda, a classe política optou pelo mesmo. Apoios aos políticos, ignorar quem verdadeiramente passa pela crise em Portugal. É sempre assim e tem sido sempre assim. Porque, na verdade, hoje o que os portugueses sentem é isto. Os imigrantes que chegam têm habitação e subsídios à habitação. Os ciganos, por serem ciganos, até têm construção própria pelas câmaras municipais. Os asilados que vêm de Marrocos têm subsídios para pagar habitação. E quem é português e trabalhou a vida toda tem zero para pagar a sua casa, para pagar a sua habitação e para pagar a sua vida. É isto que acontece hoje em Portugal. É isto que acontece hoje neste país. É isto que acontece hoje neste país. É isto que acontece hoje neste país. Senhora deputada. Senhora deputada. É isto que acontece no nosso país. É isto que acontece no nosso país. Senhora deputada, a classe média não consegue pagar casas, a classe mais baixa não consegue pagar casas, mas há um conjunto de coitados habituais que têm sempre o apoio para tudo e até aos outros, os que nas casas têm há 30 e 40 anos e não pagam um cêntimo de renda. Se alguma coisa este governo fizesse, devia ser isto, acabar com a bandalheira de quem há anos vive à conta dos nossos impostos em Portugal. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, há um exemplo de moralidade que devemos apontar neste debate. O aumento das propinas sobre quem estuda e sobre quem está a procurar ter uma vida neste país. Sim, aquela lógica que nós devíamos ter em Portugal. Não de deixar os jovens ir para fora e ficarem ao abandono. Em vez de estarmos a importar gente da Índia, do Bangladesh e do Paquistão, devíamos estar preocupados em que o jovem português, com os seus pais e avós que diziam querer manter junto deles, não tivessem que fazer malas para a Suíça, para os Estados Unidos ou para o Canadá para ter uma vida melhor. Mas não, vamos aumentar-lhes as propinas sobre os estudos. Vamos fazer com que eles paguem ainda mais. Mas isso não se pode tocar em que quem vem de Marrocos ou de outro sítio qualquer fica a receber durante semanas subsídios de apoio e depois ainda desapareça sem sabermos dele. Mais, os gabinetes do governo vão aumentar a despesa num 1,35 milhões de euros em 2025. Sim, os gabinetes deste governo vão aumentar a despesa em 1,35 milhões. Mas o dinheiro que temos para o governo não temos para os estudantes ficarem a estudar em Portugal e a pagar os seus estudos.
É isso que acontece hoje neste país. Senhor Presidente, senhores deputados, o cabaz alimentar aumentou 17 euros do ano passado para este. Significa isto que, apesar de tudo o que dissemos, quem nos está a ver sabe que a vida ficou mais cara, que a capacidade de terem uma vida normal ficou mais dificultada, que a sua capacidade de sobreviver neste país ficou pior. Enquanto veem uns e outros subir na escala social, enquanto veem uns a ser subsidiados pelo Estado, enquanto veem uma classe que não sai do privilégio, sentem as suas vidas cada vez pior, sentem as suas famílias cada vez pior, sentem que já não têm sequer o merecimento de ser considerados portugueses dignos aqui. Por isso nós propusemos que o IVA fosse de zero sobre o cabaz alimentar. Não porque quiséssemos fazer nenhuma contração ou nenhuma evolução fiscal, mas porque sabemos o óbvio para quem nos está a ver e para quem nos sustenta. É que não podemos continuar num país que já não consegue pagar o básico a sugar-lhes mesmo aí os impostos sobre o seu consumo. Não podemos negar-lhes nos bens essenciais a incidência de impostos sobre aquilo que lhes é mais importante. E vejam que o PS, que tanto tinha feito gala desta medida, agora a ignora e a atira para o lado como se ela já não interessasse. Nós, deste lado, ao contrário da nacional corrupção, nós não nos esquecemos. O IVA zero é mesmo para ir para a frente neste país. O IVA zero é mesmo para ir para a frente neste país. Senhor Presidente e senhores deputados, o orçamento que vamos votar daqui a pouco diz-nos que o caminho é o mesmo. O caminho que o PS já tinha percorrido é o caminho que o PSD quer percorrer. Enquanto isto, o país vai se tornando, pouco a pouco, um país cada vez pior. As creches ficam sem lugares e os pais portugueses sentem que não têm lugar para os seus filhos. Sentem hoje que, se querem ter um filho na creche, têm que esperar que algum estrangeiro passe à frente ou que saia do sítio de onde está. Ou que nenhuma dessas minorias esteja naquela região para poderem ter acesso à sua creche. Os pais sentem hoje que não têm lugares para os seus filhos numa creche em Portugal. Mas para o Governo, nem uma única medida sobre isso. O país torna-se pouco a pouco uma favela do Rio de Janeiro ou de São Paulo. É ver a diário tiroteios, facadas, ataques e assaltos. O último estudo dizia: 1 em cada 3 portugueses sente-se inseguro e tem medo de ser assaltado ou agredido de sair à rua. 1 em cada 3 portugueses tem medo hoje de sair à rua. E sabem porque é que têm medo de sair à rua? Porque os senhores tornaram este país uma favela e é isso que nós vamos limpar. É isso que nós vamos limpar. Os senhores tornaram este país uma favela. Uma favela. E nós vamos acabar com isso. Senhor Presidente, senhores deputados, este orçamento está por isso errado nas suas prioridades e naqueles a quem dá prioridade. Nós não aceitaremos nunca que zonas deste país sejam iguais ao Bangladesh ou ao Paquistão e nunca aceitaremos que os nossos emigrantes lá fora sejam piores tratados do que aqueles que para cá vêm. Por isso nunca subscreveremos palavras desse senhor Ministro da Coesão que disse a propósito dos que perderam a casa nos incêndios tivessem seguro, porque se não tiverem não lhes pagaremos nada. Não, senhor Ministro, ser português é amar aqueles que estão lá fora, lutar por eles, trabalhar por eles, fazer por eles. É isso que nós temos que fazer neste país. Não, senhor Presidente e senhores deputados, podem fazer as queixas que quiserem, nos ministérios que quiserem, como quiserem e para onde quiserem. Amamos este país, estamos aqui para lutar por ele. Viva Portugal!